Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à meditação do Santo Evangelho nesta quarta-feira, dia 9 de abril. Abramos o nosso coração para que o Espírito Santo nos revele a palavra de Jesus. Hoje queremos meditar o Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. À medida que nos aproximamos da Semana Santa, que se inicia no próximo domingo, nós percebemos que o cerco contra Jesus vai se fechando. Mas é a ocasião em que Jesus pode revelar a sua identidade, quem realmente Ele é. Hoje, Jesus começa dizendo: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O convite é esse: permanecer na palavra de Jesus. Se queremos realmente ser discípulos de Jesus, se queremos ser verdadeiramente livres, aqui está a chave do sucesso, aqui está o segredo: permanecer na palavra de Jesus. Isso significa sermos livres de todo apego às coisas, de toda busca desenfreada pelo prazer, de todo relacionamento que muitas vezes acaba nos desviando dessa verdade. Permanecer na palavra de Jesus. A cada dia aqui nós ouvimos os seus ensinamentos, coisas que às vezes são tão difíceis de serem praticadas, como o perdão, como o amor aos inimigos, a verdade, mas é nesse exercício, é permanecendo nos ensinamentos, nos exemplos que Jesus nos dá, que nós vamos ser discípulos. Nós nos chamamos cristãos e a palavra cristão significa ser outro Cristo aqui na terra. Mas só poderemos dar testemunho de Jesus se praticarmos a sua palavra. E isso nos dá a verdadeira liberdade. Jesus mostra que aquilo que nos escraviza é o pecado. Mesmo aqueles judeus dizendo: nunca fomos escravos de ninguém. E
Muitas vezes nós caímos nesse erro de achar que somos livres, de fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, de realizar todos os nossos desejos. Isso é ser livre. Mas talvez nós estejamos escravos dos nossos desejos, dos impulsos, das nossas paixões. E assim nos tornamos escravos do pecado. Essa é a maior Páscoa, a grande passagem que Deus quer realizar na nossa vida. Assim como lá no Antigo Testamento, o povo passou da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida, é isso que essa Páscoa Jesus quer realizar em nós. Passar da escravidão do pecado para a liberdade que a verdade de Jesus pode nos oferecer. E precisamos ser sinceros, precisamos reconhecer o quanto o pecado nos escraviza. E às vezes nós nem percebemos o quanto os vícios nos afastam desta verdadeira liberdade. Por isso, ao final dessa quaresma, nos aproximando da Semana Santa, queremos nos comprometer com essa conversão, com esse arrependimento. Se ainda não nos confessamos, através da confissão, para que Jesus nos liberte dessa escravidão, que às vezes é silenciosa e imperceptível, mas que traz tantas consequências destruidoras na nossa vida, e que possamos ser filhos de Deus. É essa filiação. Por isso Jesus se encarnou, por isso Ele deu a vida por nós, para que nós sejamos filhos de Deus. E o filho é aquele que goza de toda a liberdade, de todo o amor que esse Pai tem a nos oferecer. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por este Evangelho de hoje e pedimos que nós possamos permanecer na Tua Palavra e assim sejamos Teus discípulos de verdade, sejamos Teus filhos, livres de todas as amarras dos nossos vícios, dos pecados, das nossas manias que nos afastam dos Teus ensinamentos. Dá-nos essa liberdade, que nós sejamos verdadeiramente livres e que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não deixe de rezar comigo também no retiro da quaresma desse ano, que mais uma oportunidade para nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia e fique sempre com Deus.